Olá, boa noite. A edição desta segunda-feira, 3 de outubro, do Jornal da Guará já está no ar. E quem também já está aqui do meu lado para comandar comigo a edição desta segunda-feira do JG, uma segunda-feira de ressaca eleitoral, é o jornalista Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Boa noite. Vamos, então, comandar esse programa. Nós vamos ver os números da Grande São Luís, dos três municípios, excluindo somente a capital, os eleitos. Vamos acompanhar. Em Passo do Lumiar, deu Domingos Dutra, do PCdoB, com 32,96%. Em Raposa, Thalita Laci, também do PCdoB, com 41,41%. E em São José de Ribamar, Luiz Fernando Silva, com 100% dos votos válidos. Diante desses números, vamos tirar aí o município de São José de Ribamar com 100% dos votos válidos, a gente deixa para comentar por último. Thalita Laci e Domingos Dutra, resultados esperados? Sim, já eram esperados e o campo governista aí consolidou na Grande Ilha, né, uma vitória interessante, importante, né, que aí vai depender do resultado de São Luís. São José de Ribamar tem uma judicialização que ainda pode validar ou não, mas que não vai interferir no resultado, né? O mesmo você disse que é esperado, mesmo o resultado de Passo do Lumiar é esperado, a vitória do Domingos Dutra, porque muitas pesquisas eleitorais davam números bem divergentes relacionados a isso, e então? Havia uma expectativa muito grande, né, se o Dutra já tinha sido vice-prefeito, se ele conseguiria ter sucesso aí nas eleições, né, mas aí teve um trabalho muito forte aí do campo governista que conseguiu aí alavancar. E lembrando também que o Gilberto Aroso teve a candidatura aí também impugnada, depois conseguiu, então teve esse problema também que facilitou também a eleição do Dutra. A gente tem um outro mapa que mostra especificamente os municípios em outros pontos do estado, e a gente vai verificar aí como é que foi essa relação, como é que está quem foram os eleitos. Vamos acompanhar. Em Imperatriz, deu delegado Assis do PMDB com 29,16%. Em Caxias, foi eleito Fábio Gentil, do PRB, com 50,79%. Em Santo Inês, Vianney Bringel, do PSDB, com 78,92%. Em Pinheiro, Luciano Genésio, do PP, com 46,01%. Em Coroatá, Luiz da Movelar Filho, do PT, com 52,8%. Em Balsas, Dr. Eric, do PDT, com 53,4%. Em Viana, Magrado Barros, do PSDB, com 51,87%. Em Timon, Luciano Leitoa, do PSB, com 53,13%. Em Açailândia, Juscelino, do PCdoB, com 58,22%. E em Bacabal, Roberto Costa, do PMDB, com 71,2%. Vamos pontuar alguns municípios, Marcos. Vamos começar de baixo para cima, Bacabal. Pois é, Bacabal também é um município que tem a judicialização, né? O candidato Zé Vieira, né, teve os votos aí, está sob júdice também a votação, mas o Roberto Costa, deputado estadual, teve uma expressiva votação. Fala-se, inclusive, que em alguns casos pode haver anulação da eleição, né? Então aí você já tem alguns cenários aí que podem levar para uma judicialização, depender do judiciário, que se chama de terceiro turno nas eleições. Vamos aguardar esse resultado aqui em especial. O que você mais destaca dessa lista? Bom, lista? eu destaco aqui dessa lista duas coisas. Primeiro, o acirramento de Imperatriz, né, e a surpresa do resultado do delegado Assis, que aí você tem que analisar, o governo hoje, inclusive, fez essa análise, que lá, por exemplo, a aceitação, né, a aprovação do governo Flávio Dino é muito grande, mas isso não significou na eleição do que seria o candidato dele, né? A Rosângela. Então, pois é, que era a Rosângela Curado, né? Então, e ainda tinha o Hildo Marques, por exemplo, né, que também era um favorito, e ambos não conseguiram sucesso. O delegado Assis conseguiu aí, mas muito apertado, assim, extremamente apertado entre os quatro primeiros. Bem disputado, colocado, muito bem disputado, né? Talvez um espírito aí de renovação do município, né? Enfim, a Caxias também é outro município onde o governo não obteve êxito, né, no campo governista. Ficou pelo caminho. Exatamente, ficou pelo caminho. O Fábio Gentil do PRB foi eleito com uma votação aí de mais da metade dos votos, né? Também não foi uma eleição fácil, né? Mas enfim, não teve a vitória. Em Santo Inês, aí, Pinheiro, Coroatá, Balsas, Viana, Timon e Açailândia, aí você tem vitórias aí já do campo governista, né? Em Santo Inês a gente falou do caso do prefeito que concorria, né? O
Ribamar Alves, durante a cobertura antes, e a Viana Ebrigel tinha sido deputada estadual, o marido também com uma força política muito grande. Em Pinheiro também foi bastante acirrado, né? O Luciano Genésio. Havia um candidato do PCdoB, mas o PP faz parte da base governista, né? E Coroatá também era uma vitória do governo simbólica, vamos dizer assim. Havia uma expectativa muito grande por conta da família Murat lá, que governava, né? A Tereza Murat, mulher do ex-secretário de Saúde, enfim, Ricardo Murat, né? Acabou sendo derrotado. Bom, em uma coletiva de imprensa, o governador Flávio Dino, como isso comentou, né, falou, fez uma espécie de convocação para um governo plural, né? O partido dele, o PCdoB, foi o que mais elegeu prefeitos no estado e outros partidos também de sua base. Vamos ouvir então o que o governador falou sobre essas eleições. Nós, do governo, estamos bastante felizes com o resultado da eleição, porque a despeito de uma ou outra cidade em que nosso candidato não obteve êxito, mas considerando globalmente, os partidos que apoiam o governo e os candidatos que apoiam o governo saíram amplamente vencedores. Nós vamos nos relacionar, e já tenho anunciado isso, e mais do que anunciar, eu tenho praticado essa visão segundo a qual todos os prefeitos e prefeitas, ao nos procurarem, ao desejarem efetivamente parcerias, eles são atendidos pelo nosso governo. Fala contundente, forte, bem clara do governador, né? Pois é, o governador inclusive chegou a falar que já era esperado que não se ganharia em todos os municípios, o governo não tinha essa expectativa, mas vale pontuar que foram 44 prefeituras, se não me engano, né, que o PCdoB ganhou as eleições, mas em 150 municípios o campo governista teve êxito, então dos 217, 150 municípios estão no campo governista. Eu chamo a atenção mais uma coisa também, no Maranhão teve uma tendência diferente do restante do país, então você teve de certa forma, uma tendência mais conservadora, de partidos chamados mais da direita. Nós comentávamos isso. PMDB. Isso. No caso do Maranhão, você tem aí o PDT, por exemplo, né? Você pega a lista, o PCdoB, o PDT, foram partidos que saíram com resultados vitoriosos, né? Partidos considerados do campo da esquerda, por exemplo. Então, foi numa linha um pouco diferente do que seguiu o restante do Brasil, né? Certo. Bom, a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe quem foram os vereadores eleitos, né? Mas nós vamos mostrar vereadores que bateram na trave. E eu explico. Se a lista fosse dos mais votados e não pelo coeficiente eleitoral, como é feito todo o processo, aquela conta maluca que muitas vezes nós não entendemos, esses vereadores teriam lugar na Câmara, mas não deu. Vamos ver então aí a lista dos azarados, né? Vamos dizer assim. Olha só. Não foi eleito o oitavo mais votado, Paulo Luiz, do PRB, com 7.237 votos. Sebastião Albuquerque foi o 13º mais votado, com 5.501 votos. O 25º mais votado foi Paulo Vitor, do PROS, com 4.562 votos, e Armando Costa, o 29º mais votado, do PSDC, com 4.302 votos. Nessas vagas entraram Edilson Gaguinho, do PHS, com 4.028 votos, Genival Alves, do PRTB, com 3.030 votos, César Bombeiro, do PSD, com 2.248 votos, e Silvino Abreu, do PRTB, com 2.233 votos. Bom, os derrotados provavelmente devem estar reclamando aí desse processo eleitoral, mas todo mundo entrou no jogo sabendo como é que funcionava, né? Então não dá para reclamar depois das cartas na mesa, e isso, claro, para se rever é preciso a famosa reforma política que a gente ainda não chegou. É isso, né, Marcos? Essa é a regra do jogo, né? O princípio da proporcionalidade que tenta garantir o equilíbrio entre todos os partidos, né? Se não fosse isso, seriam os mais votados, né? Você não teria, talvez, alguns partidos com candidatos eleitos. Então, por isso que você tem essa proporção de alguns com muitos votos, por exemplo, Paulo Luiz, por exemplo, 7.000 e poucos votos, e alguém que vai eleito com 2.000 votos de outra legenda. Isso vai muito da coligação que é montada e que não repete a mesma coligação necessariamente da majoritária, né? Então são coligações independentes e por aí também estimula muito aquela questão da infidelidade partidária. Sim. A gente sabe que os vereadores, os deputados, eles vão migrando de partido justamente já tentando entender ou tentando se encaminhar para esses partidos que têm chance de fazer uma coligação. Sem vergonha de mudar para partidos de ideologias mais diferentes, né? Exatamente. PT, PSDB, democratas e por aí vai. E sobre a renovação especificamente?
especificamente da Câmara, rapidamente, Marcos. Não, eu não vejo uma renovação, muito mínima mesmo. A maioria muitos, não só vereadores reeleitos, como vereadores que já tinham sido eleitos e voltaram agora novamente, ou então vereadores que são filhos, parentes, esposos, enfim. Então a renovação é muito pouco significativa. Eu acho que nesse ponto de vista nós precisamos avaliar melhor essa questão do vereador, já que há uma cobrança muito grande do papel do vereador, e a gente acompanha, falamos isso ontem, cobramos muito dos nossos vereadores, fazemos muitas críticas e tudo, e na hora da eleição parece que não tem refletido no voto. Maravilha. Bom, aqui em São Luís a surpresa dessa eleição foi a escalada de Eduardo Braide, né? O candidato vai disputar o segundo turno com o Edivaldo Holanda Júnior. Ambos deram declarações a respeito desse assunto, tanto o Edivaldo Holanda Júnior quanto o Eduardo Braide, e nós vamos ouvir agora. Vocês sabem que eu não fiz aliança no primeiro turno das eleições. Meu partido teve tão somente 10 segundos no programa eleitoral, e exatamente essa decisão que eu tomei no primeiro turno foi para que eu não comprometesse uma futura administração da Prefeitura de São Luís com alianças partidárias. E eu quero dizer que esse princípio será seguido agora no segundo turno. Agradecer a Deus e a população de São Luís pela votação expressiva que nos deram na noite de ontem, nos levando para o segundo turno, com uma votação muito expressiva, uma vitória muito bonita no primeiro turno, e hoje reunindo os partidos aliados que estiveram conosco nessa caminhada do primeiro turno para poder já montar a estratégia do segundo turno. Bom, rapidamente, eu me lembrei aqui das eleições lá no Rio de Janeiro, em que ambos os candidatos, o Marcelo Crivella e o Marcelo Freixo, recusaram o apoio do PMDB, recusaram o apoio do partido. Será a possibilidade, por acaso, do Edivaldo Holanda Júnior, do Eduardo Braide, a gente observando essas entrevistas, recusar o apoio de alguém? Tem condições disso por aqui? Queria que você analisasse isso e essas entrevistas de ambos. Pois é o que se aguarda, como é que vai ser essa migração dos votos e como é que vão ser as movimentações dos bastidores, né, dos partidos. Há uma dúvida se necessariamente esses candidatos eles vão ter que fazer essas alianças, porque no campo do prefeito você já tem 12 partidos, né? Claro que a expectativa era ganhar no primeiro voto. Então hoje na coletiva, no primeiro turno, é claro que hoje, por exemplo, teve na coletiva do governador, havia uma expectativa no que ele diria. Ele falou, essa semana ele vai anunciar o voto dele, o voto individual dele. E ele deu uma pista. Parceria. O critério que ele vai adotar é o critério da parceria. Eu acho que isso já diz muito do apoio que vai ter. Qual é o peso que isso vai ter? Quer dizer, ele dentro dessa campanha, já que no primeiro turno não houve ele diretamente com essa participação, ele vai participar mesmo? E ainda que participe, o candidato, o prefeito não ganhe, quer dizer, o eleitor, ele vai decidir com autonomia, mas ambos são do campo governista. Sim, né? O Eduardo Braide, inclusive, durante a coletiva que ele deu, ele falou que pretende trabalhar ao lado do governador, como pretende também trabalhar ao lado do presidente da República, né? Exatamente. Então eles deixam aí aberto, obviamente, essa possibilidade. Deixa aberta essa possibilidade, né? Claro que se o governador optar que ele deve fazer isso por um candidato, vai entrar, mas ele disse que nem por isso ele vai impedir, que ele cita, por exemplo, o programa Mais Asfalto, que foi efetivado em 150 municípios, por exemplo, mais ou menos isso, e que não houve critério de escolha do que eram aliados e do que não eram, né? Então vamos aguardar se esse voto necessariamente ele migra no sentido do candidato declarar o apoio ou se o eleitor está mais livre, já que houve muito voto volátil. É importante lembrar isso, né? O eleitor decidiu em cima da hora, ele tinha um voto, migrou para outro e aí acabou optando sem necessariamente ligar esse era governista ou não era necessariamente, né? Obrigado, Marcos. Eu fico conversando aqui com você. O resto do dia a gente não termina esse jornal hoje, o tempo está mais curto. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente volta a seguir no Jornal da Guará com mais informações.